Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caleb e hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante para você que é corretor de imóveis há muito tempo ou que começou agora, porque o assunto é sobre rotina. Isso mesmo, rotina do corretor de imóveis. Como ter uma rotina produtiva, baseada em 4 pilares muito importantes que você precisa saber. Vem comigo! Bom, antes de começar, eu preciso falar para você como surgiu esse treinamento. E ele é baseado em uma vivência muito extensa, né? Eu estou há 8 anos no mercado imobiliário e esses 8 anos que eu vivenciei, nesse mercado, que eu estou vivenciando nesse mercado, ele me deu a percepção do processo da venda, né? De como um corretor de imóveis precisa se comportar durante esse processo da venda em si. Então, quais as etapas, quais os pontos que não podem faltar, e eu preciso falar isso para você. Bom, normalmente quando se fala de um assunto assim, as pessoas têm como inspiração um livro, ou uma live que assistiu, ou algum conteúdo externo. Mas não, esse conteúdo ele foi baseado na vivência que eu tive desses 8 anos que eu comentei para vocês. Então, o que eu pude perceber que ao longo desse tempo, ao longo dessa vivência, eu pude presenciar corretores de alta performance, com uma rotina, conduzindo o seu dia a dia de uma maneira específica. E pude presenciar também profissionais de vendas, corretores, que faziam muitas atividades, mas muitas vezes sem produtividade, de uma maneira muito desordenada. Então essa percepção, ela se deu por conta dessa vivência. E um detalhe muito importante, os 4 pilares que nós vamos conversar aqui hoje, os 4 pilares que sustentam a sua rotina, eles são baseados nessas experiências. E a gente vai começar falando de um dos pilares muito importante para que você comece a estruturar o processo da sua venda e a sua rotina do dia a dia. Vamos lá? Bom, então nós vamos falar agora do primeiro pilar. Gente, pilar fala de sustentação. E imagina só, um ambiente quadrado. Existem 4 pilares que sustentam esse ambiente, um platô, E se um desses pilares se rompe ou, ele cai, muito provavelmente a sua estrutura vai estar abalada. Por isso que eu denominei pilares da rotina. Porque tem que ser os 4 pilares, não basta ser apenas um, não basta ser apenas 2 ou que seja 3, tem que ser os 4 pilares. Porque eles vão sustentar a sua carreira de ponta a ponta. De agora que você está começando a você se tornar um profissional de longa carreira. Então entenda o seguinte, o primeiro pilar é a prospecção. Isso mesmo. Não entenda que isso é um assunto clichê, Clichê que as pessoas falam, que é muito comum, falando só por falar. Mas a prospecção, ela tem um contexto muito sério na sua rotina. É muito comum que os profissionais de venda, quando entram nessa profissão, aconteceu comigo, por exemplo, eles se perguntam como que eu vou vender agora, Onde que eu começo, quem que vai me dar clientes, qual que é o começo disso? E olha que eu era um profissional que vinha do mercado de vendas, eu vendia calçados. Mas percebe o seguinte, nesse contexto, quando você inicia, há uma pergunta que cerca a mente de muitos corretores, muitos iniciantes, é como que eu vou fazer para ter clientes? E a prospecção, ela é de fato o início de tudo. E ela precisa ser levada a sério de maneira organizada e disciplinada. A prospecção, ela é o início do processo da venda. E é com base nela que você começa a formar a sua carteira de clientes. A prospecção ativa, ela começa a modular aí todos os clientes que você vai fechar suas vendas a curto, médio e longo prazo. Por isso, a rotina de prospectar, ela tem que estar inserida no seu contexto diário. Não pode ser um momento só, um dia só ou em momentos sazonais. A prospecção, ela faz parte de uma rotina, de algo cotidiano. Por que eu estou te falando isso? Porque as vendas, elas seguem por ciclos, Nem todos os clientes começam um ciclo de compra e encerram em prazos cronometrados, como 30 dias, 15 dias, 60 dias. Então, entenda que as vendas, elas podem acontecer com até 1 ano de extensão. Por isso que você tem que manter a sua rotina de prospecções muito ativa. E aí quando você perceber que isso está organizado, ao longo do tempo, o cliente que você prospectou em um determinado momento, ele fecha em um mês e o outro cliente fecha no intervalo de outro mês, de outros dias ou de uma quinzena.
Isso vai fazendo com que você sempre tenha vendas, né? Sempre consiga positivar mês após mês, semana após semana. Mas para que isso aconteça, você precisa ter um volume de prospecções. E olha, eu preciso dar uma dica para vocês. Não é só prospectar apenas. É importante que você perceba que a prospecção ela precisa ter metas claras e objetivas. Isso mesmo, tenha metas claras e objetivas. Que seja uma meta diária, prospectar 2 clientes por semana, ou semanal, prospectar 15 por semana, mensal que seja, enfim, tenha uma meta em vista. Porque baseado nessa meta, você vai se cobrar, você vai se projetar para atingir essa meta. Isso vai te ajudar a manter essa rotina sempre viva e muito ativa. Então, defina aí 2 por dia, ótimo. Que no final da sua semana vai dar 14, né? Isso vai acontecendo de maneira natural. Mas tenha uma meta clara e objetiva, para que você possa se sentir motivado a prospectar diariamente. E eu quero te dar um conselho, não durma, não descanse ao final do dia sem antes ter prospectado a sua meta, porque isso vai fazer uma grande diferença, eu te garanto. Bom, e para isso eu preciso te perguntar, quantos clientes você prospectou esta semana? Quantos? Essa semana, esse último dia, né? Nesse último mês, quantos clientes? Saiba que se você não prospectar diariamente, muito provavelmente você vai tardar o seu ciclo de vendas. Ele vai ser mais espaçado e isso vai impactar diretamente nos seus ganhos. Então perceba que esse é um pilar fundamental para que você mantenha a sua rotina muito organizada. E olha, quando eu falo de pilar e eu falo dessa rotina, nós estamos buscando a referência de que você vai encontrar uma forma de não se achar perdido nessa profissão, de não se achar disperso de tudo que você precisa fazer. Eu sei que é muito comum, até mesmo corretores veteranos, não sei se é o seu caso, se você é veterano ou se você é novato. Porém, perceba que manter ativa a sua rotina, sabendo o que você tem que fazer, vai te ajudar a ter uma alta performance em vendas. Eu te garanto. Olha só, agora eu vou te dar alguns exemplos práticos de como manter a sua rotina de prospecção. Porque uma das coisas muito comuns, e eu sei, é que você se pergunte assim, poxa Caleb, mas onde eu vou prospectar? Né? O que eu faço para prospectar? E essa é uma pergunta comum, eu até sei que isso para alguns é mais simples e para outros não. Mas olha pessoal, a forma de prospecção é muito extensa. Os meios de prospecção são vários e eu vou dar aqui exemplos práticos para destravar isso em você. Em um determinado momento da minha fase como corretor de imóveis, eu atuava como corretor de imóveis, eu tive uma percepção assim, com quantas pessoas, uma pergunta que eu fiz para mim mesmo, com quantas pessoas eu me relaciono diariamente? Se eu fui à panificadora comprar um pãozinho do café da manhã, eu provavelmente me relacionei com a balconista e com a moça do caixa. Será que se essas duas pessoas têm imóveis? Né? Olha que pergunta interessante. E vamos lá, eu abasteci o meu carro ao sair de casa num posto de combustível. E eu provavelmente me deparei com um frentista. Será que esse frentista tem imóvel próprio? Ou pensa em adquirir um imóvel? Então, essa incomodação, né, que eu senti de saber, de perceber que a minha rotina, o meu dia a dia, né, ele está relacionado com outras pessoas, outras áreas profissionais que muito provavelmente, se eu não perguntar se elas têm ou querem comprar algum imóvel, elas não vão me falar nada. Daí eu quero que você perceba o seguinte, a prospecção em si não é um evento especial. Não é um evento exclusivo. A prospecção, ela está inserida no seu dia a dia, na sua rotina mesmo. Então, se você convive com outras pessoas, faça com que elas saibam que você vende imóveis, mas mais do que isso, pergunte a elas, tente entender se há uma necessidade nesse cenário. Não sei se você sabe, mas a pirâmide de Maslow, ela tem como uma base necessidades básicas do ser humano. E lar, moradia, faz parte de uma das necessidades básicas de todo e qualquer ser humano. Então essa pergunta, normalmente ela não ofende, mas ela gera assuntos. Nem que seja para alugar um imóvel, que seja para comprar um outro imóvel, fazer um upgrade, tem várias necessidades, para investimento que seja, mas olha, a prospecção ela entra dentro do seu cotidiano. Então, uma das coisas que você precisa perceber não é um evento específico, é algo que está inserido no seu dia a dia. O segundo ponto é que prospecção em si, ela precisa ter como princípio a qualidade.
É isso mesmo, porque se você não cuidar da qualidade, você vai pegar nomes e mais nomes e telefones. E muito provavelmente essas pessoas não vão corresponder às suas intenções de atendê-las com relação à compra de um imóvel. Então perceba que no ato da prospecção, pergunte, faça um pequeno filtro, entenda se essa pessoa tem um real interesse em adquirir um imóvel, porque senão você vai acabar se enganando. Prospectar em grande quantidade não é o X da questão. A questão é prospectar pessoas com real interesse em adquirir um imóvel. Porque assim você acaba fazendo prospecções em grande volume, porém com mais potencial de conversão. E um erro muito comum é que as pessoas pegam telefones atrás de telefones e nomes atrás de nomes. E isso às vezes dá uma falsa sensação de produtividade e de um alto volume de prospecção. E frustra, porque a conversão da venda não acontece na mesma proporção. Então fica essa dica muito importante. Isso de maneira prática vai te ajudar a perceber que é importante fazer um breve filtro. Quer ver um exemplo? Quando você for fazer uma pergunta sobre o interesse de comprar um imóvel. Eu tenho um exemplo de sinaleiro, por exemplo. O corretor de imóveis que faz sinaleiro, ele não tem que ser um panfleteiro. Ao mostrar o panfleto, ele pode perguntar, cliente, estou divulgando o lançamento desse imóvel. Por acaso você tem interesse em adquirir um imóvel ou fazer um upgrade, talvez um investimento? Se a pessoa disser que sim, pega o telefone dela. Mas se ela disser que não pensa nesse assunto, agradeça e siga para o próximo cliente. Porque assim a sua prospecção vai ter qualidade. Legal? Um outro detalhe muito bacana é que as prospecções, elas precisam ser organizadas. Um outro exemplo muito simples é que você precisa dar referência às prospecções. Como assim, Caleb? Olha só, quando você prospectar um cliente em uma determinada ação ou em um determinado lugar, anote de onde você prospectou essa pessoa, esse contato. Dê referências, faça um breve histórico ou resumo dessa conversa que você teve com a pessoa. Olha um erro muito comum que as pessoas cometem. Anota o nome e telefone. Simples assim. Mas quando vão ligar, se o tempo for longo, distante do momento em que você pegou o contato para a hora da ligação, você acaba perdendo a referência do que essa pessoa falou com você, do que ela de fato quer, aonde você a encontrou e acaba que ela te trata como um estranho, sendo que você falou com ela pessoalmente. Então, não pegue somente o nome e o telefone, mas faça um breve histórico, anote ali, o nome do seu cliente. Exemplo, Vitor, prospectado em frente à panificadora, tem interesse em adquirir um imóvel com as condições tal, sai em busca do seu imóvel junto com a sua esposa, enfim, está buscando há algum tempo. Dê um breve histórico para que você tenha referência para falar com essa pessoa quando você for ligar ou enviar algum tipo de mensagem. Tá bom? E aí você vai perceber que as suas prospecções, além de ter quantidade, elas vão ter qualidade. Essas são algumas dicas preciosas para que você comece a destravar esse pilar da prospecção e que você mantenha ele sustentando o seu platô de sucesso. Tá bom? É isso aí. Bom, agora nós vamos falar sobre o segundo pilar da sua rotina, que é a gestão. Isso mesmo, nós falamos sobre prospecção, agora nós vamos falar sobre gestão. Afinal de contas, após uma prospecção bem feita, gerenciar todas as suas prospecções é o principal passo que você deve dar. É a sua próxima e mais importante tarefa. Portanto, você precisa cuidar muito bem dos seus negócios prospectados. Eu quero, inclusive, que você perceba, e não sei se você vive essa realidade, mas é muito comum que ao final das suas prospecções, o corretor de imóveis ele acaba se esquecendo. Parece até que só o fato de prospectar sacia a intenção dele de executar algum trabalho, e isso é um erro muito grande. Porque após essa prospecção, quando você vai fazer a gestão desses contatos, você começa a consolidar o seu trabalho. Você começa a valorizar o trabalho árduo que foi a prospecção. Afinal de contas, não é fácil achar o cliente que despertou algum interesse em compra, não é verdade? Por isso você precisa cuidar muito bem disso. E para que você faça uma boa gestão, é indispensável o uso de um CRM. Aí você deve falar assim, não, Caleb, mas eu tenho aqui na minha agenda tudo anotadinho. Mas, pera um minutinho. Você percebe que, às vezes, no ato de prospectar, você anota alguns clientes numa agendinha, outros clientes no seu bloco de notas do seu celular, outros na sua agenda telefônica e vai pulverizando esses contatos em várias plataformas e meios de anotação.
Mas perceba que isso vai fazendo com que você perca, o cuidado de todos esses clientes e acabe perdendo em algum momento um cliente de uma grande oportunidade. Então, um conselho que eu te dou é que você centralize a gestão dos seus clientes em um só canal. Não sei se você sabe, mas o seu próprio CRM ele pode estar conectado ao seu celular e assim você fazer uma anotação dentro do seu CRM no ato da prospecção. Isso é um detalhe. Mas importante que você cuide para que todos os clientes prospectados eles estejam centralizados em apenas uma plataforma de gestão. E que essa plataforma, se for o caso, ela possa conectar com outras. Mas você precisa, nesse momento, cuidar para que todas as informações com relação ao seu cliente elas estejam armazenadas e detalhadas, por sinal, com data, com nome, interesses, necessidades, porque tudo isso faz uma grande diferença. E saiba que a gestão da sua prospecção ela vai formando a sua carteira de clientes. E sempre quando houver um novo lançamento, sempre quando houver uma nova oportunidade, campanha promocional ou qualquer outra oportunidade ofertada no mercado, você saberá aonde encontrar esse cliente para falar dessa oportunidade para ele. E sempre também que houver um novo lançamento, você não vai sair correndo para prospectar novos clientes. A sua primeira ação será visitar a sua carteira de clientes. E se ela estiver bem administrada, com certeza você vai ser um dos primeiros corretores a fazer as vendas ou pré-cadastro para esse novo lançamento. Portanto, perceba a importância de gerenciar bem a sua carteira. E como eu falei, o seu CRM ele vai contribuir para que essa gestão ela seja organizada, ela seja pontuada com datas, com uma timeline, acompanhando cada momento de interação com esse cliente e percebendo o tempo de compra dele, o momento certo para interagir, o momento certo para que você possa executar essa venda. Ok? Então, você precisa perceber o seguinte, das prospecções que você vem fazendo, quantos clientes você tem no seu CRM nesse exato momento? Você não sabe? Isso já é um problema. Se você não tem controle do que você está fazendo, muito provavelmente você não tem gestão disso. Porque o controle te dá uma melhor gestão. Controlar tudo em um só lugar, centralizar isso, te dá uma melhor gestão. Então, leve em consideração a importância desse ponto. A gestão de tudo que você faz, ela sustenta a sua entrega, ela sustenta a sua rotina do dia a dia. Ela vai fazer com que o seu trabalho ele não seja desperdiçado. Essa é uma dica muito importante e eu espero que a partir de agora, todos os seus negócios eles sejam bem gerenciados e administrados no seu CRM. Ok? Bom, agora nós vamos falar do terceiro pilar. E olha que você já está formando o seu platô de sucesso. Percebe que todos os pontos até aqui que nós conversamos, eles se formam fazendo com que a sua rotina ela esteja preenchida, para que você possa ter sempre resultados. Então, o que eu costumo dizer é que esse terceiro ponto, que é o atendimento, ele comprova, todo o trabalho anterior. É isso mesmo. E é engraçado falar isso para vocês porque em algum momento eu sempre mencionei que um profissional de vendas, um corretor de imóveis que tem uma rotina de prospecção, que faz uma boa gestão dos seus clientes, eles sempre venderão, sempre irão vender, digamos assim. Mas uma vez eu me deparei com uma corretora que me questionou isso. Ela me procurou e disse, Caleb, eu faço prospecções diariamente, meu CRM está extremamente organizado, só que eu não vendo. E olha que isso me deixou preocupado. Se você se depara com esse mesmo exemplo, e se esse é o seu exemplo agora, então perceba que tem um pontinho aí que deve estar faltando, ou um pilar que deve estar faltando, que é o do atendimento. Eu percebi, e analisando essa corretora, que ela sim fazia tudo isso que ela comentou, uma boa prospecção, um volume de prospecções e uma gestão. Só que o atendimento dela não estava coerente com as outras etapas. Se o atendimento ele não tiver coerente, se o seu atendimento ele for mediano e não atende às expectativas do seu cliente, provavelmente a venda realmente não vai acontecer. Então perceba que o atendimento ele é chave para que você consiga concretizar as outras etapas até aqui vencidas. Perceba que o atendimento ele tem que ter a coerência, pensando na necessidade do seu cliente e não apenas no seu comissionamento. Perceba também que a quantidade de vezes que você interage com o seu cliente,
e a forma que você interage, buscando a solução do problema, buscando a solução da necessidade, ela tem muito a ver com o seu resultado no final de tudo isso. Então, quando você perceber que sobre atendimento, se o seu atendimento não está assertivo, lembre-se de um ponto. Nós temos hoje um método muito bacana que é a paixão. E eu preciso que você se lembre disso. Inclusive, o método A Paixão te mostra exatamente o seu comportamento, como você deve fazer para abordar o seu cliente, para interagir com ele, visando buscar quais informações, em qual momento, né? O atendimento, ele determina muito o seu resultado de vendas. Então, olha só, você precisa começar a analisar como que você está interagindo com seus clientes. Se você interage com... Vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro para você. Se você... Ao fato de você prospectar, começar a gerenciar, se você não está se relacionando de maneira crescente com o seu cliente, o que significa isso? A cada novo atendimento, a cada abordagem que você faz com ele, você avança um próximo nível do processo da venda. É muito comum que sempre que que sempre que o corretor interage com o cliente é falando a mesma coisa, sem nenhuma novidade, sem avançar na negociação. E não traz a solução para os problemas e não faz as perguntas certas. Então perceba que o atendimento ele comprova as outras etapas. E quando você faz um bom atendimento, você começa também a gerar um outro ciclo de venda, que é através da indicação. Percebe que o seu atendimento de excelência, ele gera novas prospecções através de indicação, isso vai aumentando o seu ciclo de vendas a cada novo processo. Então, todo esse momento em que você estiver atendendo o seu cliente, procure entregar o seu melhor. E como eu falei, o método A Paixão, ele é o seu principal aliado nessa etapa. Você precisa cuidar do seu atendimento para que ele seja impecável e assim você comprove que a prospecção e a gestão fizeram ser válidas no momento do seu atendimento e o cliente perceba isso, ok? Então, para finalizar, eu preciso te fazer uma pergunta. De 0 a 10, que nota você dá para o seu atendimento hoje? Você compraria de você mesmo? Seja sincero, não por vaidade, mas você compraria de você mesmo? Você acredita que as suas interações ou o seu atendimento ele tem sido assertivo, pensando na solução do problema do seu cliente ou no sonho do seu cliente em adquirir um imóvel ou fazer um investimento? As suas interações estão voltadas para a necessidade dele ou apenas para preencher o seu tempo? Avalie o seu atendimento. Se a sua nota não for tão boa, você precisa melhorar nesse ponto. E aí você começa a perceber que o seu terceiro pilar está se estruturando para que você possa ter uma rotina organizada, uma rotina de sucesso e com resultados frequentes. Ok? Então, o atendimento ele vai cravar todas as etapas até aqui vencidas. Eu espero que você comece a olhar para isso com mais atenção e com certeza vai mudar os seus resultados mês após mês. E agora nós vamos falar do quarto e último pilar que vai sustentar o seu platô de sucesso. E olha, não menos importante, esse pilar ele sustenta a sua atualização profissional. Nós estamos falando de treinamento. Isso mesmo, o quarto pilar é treinamento. Você precisa manter uma rotina frequente de treinamentos. E nada mais, nada menos que o nosso modelo de ser, né? O modelo Adão de ser, ele tá imergido em um mundo de treinamentos. Nesse momento você está afiando seu machado, você está treinando. Isso é muito importante. Em um momento eu percebo que muitos de nós, por chegar a algum nível profissional, por chegar a uma longa carreira profissional, abre mão de treinar com frequência, abre mão de conhecer novidades e o nosso mercado tem mudado com uma frequência muito grande, tem mudado muito, ele é cíclico, então sempre haverá coisas novas acontecendo no mercado imobiliário. Então você precisa estar envolvido com novas habilidades, desenvolvendo competências, buscando conhecimento para que você se mantenha atualizado profissionalmente. E eu me lembro de que há algum tempo eu assisti uma pessoa falando sobre desenvolvimento, desenvolvimento de novas habilidades, novos cursos, novos conhecimentos.
E me surpreendi porque era uma pessoa com mais de 65 anos, isso do nosso mercado. Ele falou o seguinte: eu preciso manter o meu mindset como um iniciante. Eu preciso ter um mindset de um iniciante. E aquilo me deixou intrigado, porque ele, sendo uma pessoa com mais de 65 anos, se mantinha buscando informações frequentemente. E quando eu o vi falando aquilo, nós estávamos mais ou menos no mês de maio daquele ano. E naquele mês ele já tinha feito 4 cursos novos. Olha só, 4 cursos novos voltados para a nossa área, buscando desenvolvimento, competências, novas habilidades. Então, se você não está se atualizando com a frequência que é necessária, se você não estuda o seu mercado, estuda meios de abordagem, como se relacionar, crédito imobiliário, qualquer outros assuntos do cenário econômico, do nosso negócio, de produtos, de abordagens, enfim, tem uma infinidade de assuntos das quais a gente pode desenvolver novas habilidades. E se você não está inserido nesse contexto, muito provavelmente os seus resultados começam a cair, começam a ser menor ano após ano. E a sua atualização profissional depende do envolvimento com novas habilidades, novos treinamentos. E eu quero confirmar aqui para vocês que a busca por conhecimento ela é infinita e nunca para e nunca acaba. Sempre haverá coisas novas para você aprender com outras pessoas, com outros mercados. Assim como eu falei, nós vivemos esse cenário de um mercado cíclico que a todo tempo nós precisamos nos adaptar à realidade comercial, a uma nova realidade de negócio, a uma nova realidade bancária. E para isso você precisa treinar com muita frequência. Tá ok? Então quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você buscou se desenvolver através de um treinamento? Tenta lembrar aí. Lembrou? Então me responde outra pergunta. O que você colocou em prática desse último treinamento? Nada? Deixa eu te falar. Você precisa colocar em prática pelo menos 10% do que você aprendeu no último treinamento. Porque isso pode entrar no seu esquecimento e não vai adiantar de nada. Vou te contar uma outra historinha que eu presenciei de um outro colega de trabalho. Eu estava com ele sentado, fazendo um lanche, e ele me disse o seguinte: poxa, Caleb, olha só, eu acabei de formar aqui em um curso sobre correspondência bancária, e ele tinha outros currículos, outros certificados de outros cursos, de marketing digital, e cheio de currículo. E eu confesso para vocês que fiquei impressionado. Impressionado por 2 sentidos. Uma, porque ele não era um profissional de grandes resultados. 2, é que eram apenas certificados. Ele não tinha aquilo na prática, na vivência dele. Nitidamente ele era um profissional com baixa performance. E o porquê? Olha que contraste estranho. Se eu estou totalmente envolvido com novas habilidades, treinamentos, buscando conhecimento, naturalmente eu deveria ser uma pessoa com melhores resultados, com melhor performance. Infelizmente não era o caso desse colega. Por isso eu tirei uma lição. Se você não colocar em prática aquilo que você aprende nos seus treinamentos, na busca por conhecimento, esse aprendizado se tornará vago e você não vai desenvolver. Não tenha apenas um currículo recheado, mas tenha prática, coloque em prática tudo que você vem aprendendo. E uma ótima oportunidade é essa. Comece a desenhar uma rotina de sucesso baseada nos 4 pilares que nós vimos até aqui. Isso com certeza vai te deixar envolvido com o nosso mercado e você em nenhum momento vai se pegar perdido ou desnorteado sem saber o que fazer para vender imóveis. Porque esses 4 pilares vão te manter focados, vão te manter alinhados com o seu objetivo de ser um corretor de sucesso. E nunca abandone nenhum dos 4 pilares, porque todos eles precisam estar muito bem alinhados para que você consiga alcançar os resultados que você espera alcançar nessa carreira como corretor de imóveis. Então você, se é iniciante ou se é veterano, independente de que momento você está profissional, saiba que esses 4 pilares vão te ajudar a se manter sempre um profissional de resultados crescentes a cada vez mais. Bom, até aqui nós falamos dos 4 pilares fundamentais para a sua rotina como corretor de imóveis. E perceba que elas todas se associam para que você sempre se mantenha ocupado, interagindo com o seu resultado em si. Mas eu quero te dar uma última dica muito valiosa,
que é basicamente para que você consiga romper com cada atendimento, com cada nova prospecção, dentro da gestão dos seus clientes, dentro do seu atendimento e também nos seus treinamentos, que é basicamente busque a solução dos seus clientes. É isso mesmo. Vamos ver juntos o que significa a palavra solução. Olha só, solução, essa palavra tem 3 significados. Ela tem o primeiro deles, no contexto da palavra, você pode perceber que ela vai te explicar várias formas de você enxergar essa frase, para que ela não fique tão resumida e objetiva. Primeiro, aquilo que resolve, que soluciona, né, um problema, uma dificuldade ou etc. É uma saída, um recurso. O segundo ponto é que solução é uma resposta correta a uma questão de prova, né? Prova, teste, problema, uma charada, etc. É um resultado. E por terceiro, solução é a conclusão, é o término, o desfecho, né, de uma situação. Perceba que solução, ela tem, no seu contexto, vários pontos, mas em resumo é aquilo que se resolve, aquilo que termina, aquilo que ao início, né, ao iniciar, ele tem um fim, ele tem um ciclo fechado, né? A solução busca um ciclo fechado. Por que eu estou te falando isso? Porque nos seus atendimentos e nos clientes que você tem, você precisa buscar isso. E é muito comum que os profissionais de vendas, ao se deparar com um problema, vamos dar exemplos aqui, o cliente não tem toda a entrada, você já começa a parar de interagir com ele. O cliente não está decidido por comprar, você para de interagir com ele. O cliente está com uma pequena restrição no nome, você para de interagir com ele. E muitos desses pontos que eu mencionei são pequenas pedrinhas para você solucionar, tirar do caminho. Você precisa cuidar desse cliente tratando todos esses pontos até encontrar a solução do problema, para que se torne a venda. Então, não pare de se relacionar, não pare de interagir, não pare de cuidar da necessidade dos seus clientes diante desses pequenos problemas que vão surgir. Busque a solução. E para isso, ao olhar para os seus negócios em um painel de CRM ou qualquer questão do tipo, você precisa buscar 3 questões pontuais. Primeira delas, se é um cliente com interesse de compra imediata, esta é a sua prioridade. Dê prioridade a esse cliente, cuide dele, envolva com ele, dedique tempo a encontrar o imóvel que ele está buscando, invista tempo prioritário para esse cliente que você identificou ter o interesse de compra imediata. O que significa isso? Ele está pronto financeiramente para comprar, ele está decidido pelo imóvel ou região que ele quer adquirir, ele está consciente dos valores e do investimento que ele vai fazer e ele está pronto para decidir sobre o imóvel. Então esse cliente é uma compra imediata, você deve dedicar prioridade para esse cliente. O segundo ponto é cliente com compra futura. Poxa, esse é aquele cliente que ainda está no processo inicial da compra. Esse é aquele cliente que ainda está analisando qual a melhor região para morar, se compra um imóvel pronto ou se espera um pouco mais e adquire na planta. Esse é um cliente que ainda está no processo de consolidar informações sobre o tamanho do imóvel, o quanto ele realmente pode gastar e o quanto ele está disposto a gastar na compra desse imóvel. Então esse cliente, ele é compra futura. Para esse cliente, você precisa dedicar disciplina. Isso mesmo, cuidar desse cliente sempre coerentemente, né, com frequência, mantendo uma disciplina de interações com ele, sabendo que as suas interações vão sempre trazer uma solução, tirando dúvidas, mostrando um novo imóvel, dando sugestões de crédito. Você precisa ter a disciplina de se relacionar com esse cliente periodicamente, para que ele se torne logo um cliente de compra futura. Então até aqui nós falamos de 2 perfis, o cliente de compra imediata, que é a sua prioridade, o cliente de compra futura, que é a disciplina que você tem que ter de interagir com ele, e por fim, o terceiro, o cliente que não compra. Você tem cliente assim? Pois é, esse cliente que não vai nas visitas agendadas, que não te atende às ligações, que não retorna as suas mensagens, que não corresponde às suas intenções de atendê-lo, meu querido, já ouviu falar de OLX? Desapega. Esse cliente não quer o seu atendimento. Não invista tempo nisso. Se você fez tudo aquilo que você percebeu ser necessário para atender a necessidade desse cliente e o retorno dele é sempre negativo e não corresponde ao seu investimento de tempo, de trabalho, entenda que ele não é um cliente apropriado para que você se dedique. E ele vai sair do seu radar.
Só assim você terá tempo e energia para atender o seu cliente de prioridade e o seu cliente de disciplina. Assim você vai ter resultados ainda melhores e vai se desapegar daquele monte de clientes que está na sua frente e você acredita ser um cliente, porém ele não está realmente nem aí para o seu trabalho ou para aquilo que você tem feito. Por isso a importância de uma prospecção qualificada, uma boa gestão, um atendimento de excelência e estar sempre treinando. Tudo isso compõe em uma busca pela solução da necessidade dos seus clientes. Tá certo? Vamos vencer juntos e mantenha esses pilares dentro da sua rotina para que você tenha sucesso na sua carreira como corretor de imóveis. Esse comigo ficou meio blogueirinho?